Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja bem-vindo a mais um especial Informação, este de quarta-feira. Cá estamos de novo para levar até si este espaço de programação em que se inclui o dia-a-dia das notícias nacionais e internacionais, ainda a luta contra a Covid e mais tarde teremos, como é habitual, a linha aberta. Hoje a polícia encontrou objetos que poderão pertencer a Brian Laundrie, namorado de Gabby Petito, a jovem de 22 anos que foi assassinada. Laundrie está a ser procurado há várias semanas e é o principal suspeito da morte desta jovem. Segundo a CBS News, além dos objetos que terão sido encontrados, restos mortais junto a uma mochila que se julga pertencer a Laundrie, numa área que estava anteriormente submersa. Segundo a BBC, médicos legistas do condado e cães farejadores de cadáveres também estão no local. As autoridades estão à procura de Laundrie, que é apontada como uma pessoa de interesse no desaparecimento de Gabby Petito há várias semanas. O corpo de Gabby Petito, de 22 anos, esteve no deserto de Wyoming durante um mês antes de ser encontrado em meados de setembro. Gabby e Brian embarcaram numa viagem numa carrinha pelos Estados Unidos em julho e a jovem foi vista pela última vez no dia 24 de agosto. A última videochamada de Gabby com a sua mãe aconteceu nesse mesmo dia, tendo a norte-americana dito que estava a deixar o Utah e a rumar para a cordilheira de Denton, em Wyoming. Inesperadamente, Brian regressou a casa no dia 1 de setembro, 10 dias antes de a família da jovem a dar como desaparecida. O namorado contratou um advogado e, juntamente com a sua família, recusou-se a falar com as autoridades antes de desaparecer. Desde então, o FBI lançou uma caça ao homem em todo o país. A autópsia ao corpo de Gabby Petito revelou que a jovem foi estrangulada. É importante referir que hoje foi encontrada uma mochila, como disse Catarina muito bem, e perto dessa mochila alguns pertences do jovem e também restos humanos que não se sabe ao certo se pertencem a Laundrie ou não. Mas dizem as autoridades que naquele local onde foi encontrado estes objetos e também os restos humanos, era uma zona que estava submersa na altura e que agora ficou praticamente sem água. Daí que a polícia descobriu estes macabros objetos, alguns que se presume possam ser de Laundrie, mas vamos aguardar até que os ADNs provem se é ou não o jovem que está a ser procurado pela polícia. Uma das principais notícias de hoje é esta. Pela primeira vez, um rim de um porco foi transplantado para um ser humano sem causar rejeição imediata do organismo, o que se pode considerar à partida um grande sucesso médico. Pela primeira vez, um rim de porco foi transplantado sem causar rejeição imediata do organismo humano. O procedimento foi realizado no Langone Health, na cidade de Nova Iorque, e foi um importante êxito para a ciência devido à escassez de órgãos humanos para transplantes. Durante o processo, utilizou-se um rim de um porco com os genes alterados para que os tecidos não tivessem a molécula responsável por desencadear uma rejeição imediata. A receptora foi uma mulher em morte cerebral com sinais de disfunção renal, cuja família não se opôs ao pedido dos médicos de realizarem a experiência antes de desligarem os equipamentos de suporte vital. O rim foi mantido fora do corpo durante 3 dias para poder ser analisado pelos médicos. Produziu a quantidade de urina esperada, semelhante a um rim humano transplantado, sinal de que não houve rejeição precoce. A experiência envolveu apenas um rim, que teve ligado ao corpo humano durante apenas 3 dias. O médico responsável, Robert Montgomery, antevê por isso ser possível que futuramente apareçam novos entraves quando se tentarem transplantes com ligações mais duradouras. Os investigadores trabalharam com a colaboração de especialistas de ética, legais e religiosos antes de pedir à família o acesso temporário ao corpo, referiu o cirurgião. Este estudo deverá abrir caminho para ensaios em pacientes com insuficiência renal em fase terminal, possivelmente no próximo ano, segundo o médico. Para já muitas vezes tentou fazer transplantes de rins de porco, mas nunca resultou.
Daí que o tratamento precoce destes rins de porco possam ter surtido efeito e que possam ser utilizados no futuro para possíveis transplantes em seres humanos. Para já, a senhora, como puderam entender, está em morte cerebral, portanto, com dados irreversíveis de poder continuar a viver, e daí que o rim de porco tivesse sido utilizado e tivesse, pelo menos durante 3 dias, mantido a senhora com os órgãos vitais perfeitamente normais. Portanto, é uma grande descoberta da ciência e da medicina. E hoje é um dia muito fértil em notícias e, sobretudo, na área médica. Já devia ter ouvido falar, mas esta notícia diz respeito praticamente a todos nós. O FDA aprovou esta tarde a 3ª dose das vacinas Moderna e Johnson & Johnson e, ao mesmo tempo, autoriza uma 3ª dose de reforço de outra vacina, como a Pfizer ou a Johnson & Johnson. Portanto, o FDA aconselha a 3ª dose com efeitos imediatos a pessoas com mais de 65 anos que possuam doenças graves, como câncer, diabetes ou outras, e também a pessoas que tenham contacto permanente com o público, como pessoal hospitalar, funcionários de supermercados e outros. A Food and Drug Administration autorizou hoje as doses de reforço das vacinas Moderna e Johnson & Johnson, o próximo passo para as tornar realidade. Na semana passada, um painel de consultores externos do FDA votou para endossar a 3ª dose da Moderna e a 2ª dose das vacinas Covid-19 da Johnson & Johnson. O FDA tomou a decisão ao final desta tarde. A notícia foi divulgada no primeiro de 2 dias de reuniões do Comitê Consultivo de Práticas de Imunização do CDC. De acordo com a agenda, este painel do CDC também autoriza a combinação de vacinas. Isto é, se tomou 2 doses de Moderna, pode tomar agora uma dose de reforço da Pfizer. E se tomou 2 doses da Pfizer, pode tomar um reforço da Moderna ou da Johnson & Johnson. O CDC analisou as recomendações do painel e a diretora do CDC, Rochelle Walensky, emitiu orientações sobre os boosters Moderna e Johnson & Johnson e quem deve obtê-los. O reforço das vacinas poderá ser implementado imediatamente. No entanto, eu queria adiantar-lhe que este booster não é obrigatório, é uma decisão que cabe a todos nós, a cada um de nós, e eu aconselho o aconselhamento médico para saber se será bom ou não tomar esta vacina. Como já sabe, pode tomar, se tomou 2 Modernas, pode tomar agora uma vacina, uma dose reforçada da Pfizer ou da Johnson & Johnson, ou vice-versa. Não tem qualquer problema. Mas, como lhe digo, a decisão é de cada um. As pessoas que têm mais perigosidade em ligação direta com o público serão aquelas que, logicamente, poderão optar por uma dose de reforço. Além disso, os anticorpos, ao fim de 6 meses, como sabem, começam a perder efeito e hoje, talvez, quem tivesse tomado em fevereiro uma vacina Moderna ou Pfizer, hoje a quantidade de anticorpos seja talvez menor que os 50% ou por aí. Portanto, quando no início, quando se toma a vacina, a dose de reforço indica cerca de 95% ou 96% de imunização. Portanto, é melhor pensar nesse assunto. A Casa Branca, e falando ainda de Covid, tem um plano de vacinação para crianças que vai colocar em prática nas próximas semanas. As crianças dos 5 ou 12 anos poderão ser vacinadas com os fornecedores a prometer na primeira semana cerca de 15 milhões de doses. A Casa Branca anunciou hoje que 28 milhões de crianças de entre os 5 e os 11 anos poderão em breve levar a vacina da Covid-19 no pediatra, na farmácia local e talvez mesmo na escola. Aguarda-se agora a autorização da administração da vacina Pfizer a essa faixa etária, prevendo-se reuniões dos reguladores federais nas próximas 2 semanas para avaliar os benefícios de vacinar as crianças após longos estudos para garantir a segurança das vacinas. Horas após a aprovação formal, esperada para depois da reunião consultiva do CDC, agendada para os dias 2 e 3 de novembro, as doses começarão a ser enviadas para as entidades que farão a vacinação, juntamente com agulhas mais pequenas para inocular crianças pequenas, e em apenas alguns dias tudo estará a postos para iniciar essa fase da campanha em grande escala.
A administração Biden indicou que a campanha nacional para alargar a proteção da vacinação à população escolar em nada se assemelhará ao início da campanha de vacinação dos Estados Unidos há 10 meses, quando a escassez de doses e problemas de capacidade de produção e de armazenamento se traduziram numa dolorosa espera para muitos cidadãos americanos. O país tem agora uma grande quantidade de doses da vacina da Pfizer para inocular os cerca de 28 milhões de crianças, que em breve serão elegíveis. Mais de 25 mil pediatras e fornecedores de cuidados primários já se inscreveram para administrar as vacinas contra a Covid-19, além de dezenas de milhares de farmácias que já estão a administrar as vacinas a adultos. Centenas de clínicas em funcionamento em escolas e nas comunidades serão igualmente financiadas e apoiadas pela Agência de Gestão de Emergências Federais para ajudar a acelerar o processo de vacinação. A Casa Branca prepara-se também para lançar uma campanha intensificada para esclarecer os pais e as crianças quanto à segurança das vacinas. Tal como aconteceu com a vacinação de adultos, a administração Biden acredita que os interlocutores de confiança, professores, médicos e líderes comunitários, serão fundamentais para incentivar a vacinação. A Casa Branca observou ainda que as crianças que levarem a primeira dose no período de 2 semanas, após a esperada aprovação, ou seja, no início de novembro, terão a vacinação completa pela altura do Natal. Os Estados Unidos adquiriram 65 milhões de doses da vacina pediátrica Pfizer, que se espera corresponder a 1/3 da dosagem inoculada a adultos e adolescentes. Este é um problema que tem causado imensa polémica nos Estados Unidos. A Casa Branca diz que há 28 milhões de crianças para vacinar e que há neste momento, para já, 15 milhões de vacinas que estarão disponíveis dentro de algumas semanas. Mas pretende que até ao final do ano possam vacinar-se 28 milhões de crianças. Eu devo dizer que a informação principal, sobretudo em relação às crianças, é que nas últimas 6 semanas foram infectadas com Covid-19 nos Estados Unidos 1.100.000 crianças entre os 5 e os 12 anos de idade. No Reino Unido, a Rússia também e a Roménia são 3 países, e alguns mais na periferia, que estão a ser assolados por um aumento de casos de Covid. Estão a aumentar, de facto, na Europa. A variante Delta pode ser responsável, mas a diminuição de anticorpos, como já dissemos neste jornal, também parece ser uma das causas. A Roménia era, na segunda-feira, o país do mundo com a taxa de mortalidade mais elevada devido à Covid-19 e tendo em consideração a densidade populacional do país. A taxa de vacinação é inferior a 11%. Os hospitais já ultrapassaram a sua capacidade em todo o território. Na Letónia, o primeiro-ministro anunciou o encerramento de escolas, restaurantes e locais de entretenimento durante um mês. Isto quando se atingiu um novo pico de casos de Covid-19. O recolher obrigatório noturno está em vigor até 15 de novembro. A Eslováquia enfrenta também uma nova vaga de infecções, tendo atingido o número mais elevado desde meados de março. A situação levou à imposição de novas restrições em parte do território, entre elas o encerramento de restaurantes. No Reino Unido, e com o número de novos casos de infecção a aumentar, quase 50.000 por dia, as autoridades alertam que é preciso acelerar a campanha de reforço da vacinação, a tomada de uma 3ª dose por pessoas mais velhas e vulneráveis. Em Portugal, arrancou segunda-feira a administração da vacina da gripe, em simultâneo com a contra a Covid. Cerca de 2 milhões de pessoas devem receber este reforço ao mesmo tempo que se imunizam contra a gripe sazonal até ao final de novembro. E em Portugal já estão a ser feitas marcações para esta dose reforçada da vacina. Portanto, em relação aos Estados Unidos, como já dissemos, foi aprovado esta tarde e os efeitos são imediatos. Portanto, se quiser receber uma dose de reforço, pode fazê-lo já a partir da manhã nos sítios habituais. A toma do reforço da vacina é grátis para pessoas com estatuto imigratório legal ou ilegal. Portanto, se pretender ou quiser, ou se tiver o aconselhamento médico para isso, poderá fazê-lo. Em relação a Portugal, ainda registrou nas últimas 24 horas, e Portugal é um exemplo, mais 3 mortes relacionadas com a Covid-19 e diagnosticou 927 contágios. O boletim desta quarta-feira dá conta de uma redução do número de internados. Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 3 mortes e 927 novos casos de Covid-19.
O boletim da DGS revela que estão internados 286 doentes, menos 13 do que na terça-feira. Nos cuidados intensivos estão 58 doentes, menos 2 do que ontem. Por regiões, Lisboa e Val do Tejo soma 346 casos, o Norte registra 249 contágios e uma morte. O Centro soma 212 infectados e um óbito. O Algarve contabiliza 40 infecções e o Alentejo soma 41 novos casos e uma vítima mortal. Nas regiões autónomas foram diagnosticados mais 16 casos nos Açores e 13 na Madeira. A taxa de incidência é de 84,4 a nível nacional e de 84,8 no continente. O RT, ou índice de transmissibilidade, é de 1,02 tanto no continente como a nível nacional. Vamos até à Venezuela. Devido à quarentena preventiva a que a população ainda está sujeita, este país prolongou as restrições à operação aérea e só autoriza de maneira excepcional voos para o México, Panamá, República Dominicana, Bolívia, Turquia e Rússia. As autoridades venezuelanas prolongaram por tempo indeterminado as restrições às operações aéreas internacionais em vigor no país devido à quarentena preventiva da Covid-19. O Instituto Nacional de Aviação Civil venezuelano informou o público em geral, exploradores aéreos e agentes de viagens que continuam as restrições às operações aéreas da aviação comercial, aviação geral e privada de e para o país, de acordo com um comunicado divulgado em Caracas. O objetivo destas restrições é garantir a saúde dos cidadãos que residem na Venezuela através de políticas que permitam mitigar os efeitos ocasionados pela pandemia gerada pela Covid-19, referiu o mesmo comunicado. O Instituto Nacional de Aviação Civil acrescentou que, de maneira excepcional, estão apenas autorizadas as operações aéreas comerciais para o transporte de passageiros, carga e correio entre a Venezuela e a Turquia, o México, o Panamá, a República Dominicana, a Bolívia e a Rússia, deixando de fora países, por exemplo, como Portugal. Por outro lado, o organismo regulador aéreo venezuelano pediu aos operadores aéreos e agências de viagens que não vendam passagens para outras rotas e aos cidadãos em geral para não comprarem viagens para destinos não autorizados. O Instituto Nacional de Aviação Civil não precisou durante quanto tempo estará em vigor esta medida, ao contrário dos anúncios sobre restrições às operações aéreas, normalmente válidos por 30 dias. É importante referir também que o Dr. Fauci se referiu nos últimos dias aos feriados que vêm aí. O caso do Halloween, do Thanksgiving e também do Natal. Há alguma preocupação que os ajuntamentos familiares e gerais possam provocar mais uma onda, mais um surto de Covid-19 em praticamente todo o mundo. No Brasil, por exemplo, a festa mais representativa é, como toda a gente sabe, o Carnaval. Portanto, vamos ter em 2022, desde que o cenário epidemiológico da pandemia o permita e que as autoridades de saúde aprovem a sua realização, mais de 500 academias que vão desfilar no Carnaval brasileiro. O regresso do Carnaval do Rio de Janeiro em 2022 já está em preparação, com a inscrição de mais de 500 desfiles de rua que pretendem celebrar a festa mais representativa do país, cancelada este ano devido à pandemia. Segundo informou a Câmara Municipal Carioca, foram solicitadas autorizações para 620 desfiles de 504 grupos que aguardam aprovação dos órgãos competentes para levar a festa às ruas da cidade durante os 50 dias anteriores ao Carnaval. A lista final será conhecida no final de dezembro. A grandiosa festa está programada para acontecer entre os dias 25 de fevereiro e 5 de março do próximo ano, desde que o cenário epidemiológico da pandemia o permita e os órgãos de saúde aprovem a sua realização. O Brasil, um dos países mais atingidos pelo novo coronavírus, com mais de 600 mil mortes e 21 milhões de infecções, teve que cancelar o seu famoso Carnaval em 2021 por causa da mesma. A mundialmente famosa festa carioca, cujo primeiro baile de Carnaval aconteceu em 1840, estava marcada para março deste ano, época em que o país passava pela segunda vaga do vírus e com uma vacinação incipiente que não permitiu a celebração. O Carnaval do Rio de Janeiro só havia sido adiado 2 vezes na sua história. Em 1892, quando as autoridades alegaram que era mais saudável realizá-lo em junho,
em 1912, quando a morte do popular Barão do Rio Branco, que desencadeou uma comoção nacional e uma semana de luto. E lembra-se que, durante o ano, centenas de milhares de pessoas trabalham para este dia. Por outro lado, Bolsonaro, e ainda falando do Brasil, está de novo na corda bamba, acusado de incitação ao crime e extermínio. O nosso colega Amadeu Maia dá-nos pormenores sobre o que de grave está a passar sobre este assunto no país irmão. Crimes contra a humanidade, crimes de responsabilidade e prevaricação foram um dos crimes apontados pela CPI do Covid contra o presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Luiz, uma comissão parlamentar de inquérito teve 67 reuniões e mais de 6 meses de investigação, chamada CPI do Covid, que finalizou hoje aqui no Brasil com uma investigação sobre a condução de combate à pandemia do Covid-19 aqui no país. E foi apresentado um relatório que pede o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro e mais de 65 pessoas e 2 empresas. O relator da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, registrou na manhã desta quarta-feira, dia 20, o seu relatório final no sistema do Senado. O texto pede que 68 indiciamentos entre pessoas físicas e empresas, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, que é uma delas a serem indiciadas. No caso do presidente Jair Bolsonaro, o relator pede indiciamentos por esses crimes que eu vou citar agora. Epidemia resultando em morte, infração da medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crimes contra a humanidade, crimes de responsabilidade, violação de direito social e incompatibilidade com a dignidade, honra e decoro do cargo que o presidente exerce. O presidente Jair Bolsonaro, que inclusive está aqui no estado do Ceará no dia de hoje, horas depois do relatório final da CPI do Covid, Luiz, ser apresentado, disse a integrantes da comissão, abre aspas, nada produziram a não ser ódio e rancor, fecha aspas, afirmou o presidente Jair Bolsonaro durante um pronunciamento na cidade de Russas, aqui no interior do Ceará. O presidente Jair Bolsonaro também voltou a defender medicamentos sem eficácia contra a Covid-19, como a ivermectina, a cloroquina, e diz que os médicos devem ter autonomia para decidir o que receitar aos seus pacientes. Amadeu Maia, de Fortaleza, para o Jornal Especial Informação. Amadeu, o presidente Bolsonaro continua a não gostar de vacinas. E talvez por isso o Brasil tenha passado por uma crise financeira, económica, social terrível. Brasileiros foram detidos em número recorde este ano na fronteira sul dos Estados Unidos. Mais de 47 mil nos primeiros 11 meses de 2021, como parte da crise migratória generalizada por que passam os Estados Unidos. A polícia acusa os coiotes de cobrarem cerca de $20 mil para atravessar brasileiros sem visto pela fronteira entre o México e os Estados Unidos. Segundo a investigação, um desses coiotes, Mike Shelby, montou uma rede internacional criminosa envolvendo agentes da polícia, funcionários corruptos e famílias residentes nos Estados Unidos. A reportagem da Reuters também conversou com mais de 20 pessoas com conhecimento deste caso, incluindo agentes de polícia, funcionários da imigração, pessoas conectadas com Shelby e 3 indivíduos que alegam ter usado os seus serviços. As entrevistas traçam o retrato de um experiente traficante humano cujos negócios aumentaram ultimamente graças à conturbada situação política e económica atual do Brasil. Shelby é natural de Minas Gerais, diz que é inocente das acusações e explicou à Reuters que presta assessoria legal para pessoas de Minas Gerais que procuram asilo nos Estados Unidos. Disse que já ajudou mais de 200 pessoas em 20 anos de carreira, cobrando até R$100 mil, cerca de $18 mil pelo serviço. Nos 11 primeiros meses do ano 2021,
46.200 brasileiros foram detidos na fronteira sul, de acordo com dados da Patrulha de Fronteira, comparados com os 17.800 no final do ano de 2019. Apesar do número ser apenas uma fração dos mais de 550 mil mexicanos detidos até agora este ano, os brasileiros ocupam o 6º lugar em nacionalidades apreendidas na fronteira em 2021. Situação complicada na fronteira sul dos Estados Unidos. O ex-assessor de Donald Trump, Steve Bannon, pode vir a ser julgado em tribunal. A Comissão do Congresso dos Estados Unidos acusa Bannon de desacato criminal na invasão ao Capitólio. Steve Bannon, o ex-conselheiro de Donald Trump, poderá ter de enfrentar a justiça. A Comissão da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, responsável pela investigação ao ataque ao Capitólio, manifestou unanimemente ser a favor de acusar o empresário de desacato criminal. Bannon recusou-se a participar nas investigações depois de Trump ter pedido a alguns ex-assessores para invocarem o privilégio executivo para bloquear os pedidos de depoimentos e documentos. O governador da Califórnia emitiu uma declaração de emergência de seca para todo o estado, que vai permitir ajudar a financiar a resposta à seca e para a distribuição de água que é bem precisa. O governador Gavin Newsom da Califórnia emitiu ontem uma declaração de emergência de seca para todo o estado, ampliando uma declaração de seca anterior para incluir 8 condados que ainda não tinham sido abrangidos. Foram incluídos os condados de Los Angeles, Imperial, Orange, Riverside, São Bernardino, San Diego, São Francisco e Ventura. Com o oeste dos Estados Unidos a enfrentar um potencial terceiro ano de seca, é crítico que nós californianos redobremos os esforços para poupar água de todas as formas possíveis, advertiu o governador através de um comunicado. Esta declaração de emergência de seca a nível estatal permite ao gabinete do governador ajudar a financiar a resposta à seca e para a distribuição de água. O ano de gestão de água de 2021, que começa em 1 de outubro de 2020 e termina a 30 de setembro do ano seguinte, foi o segundo ano mais seco de que há registro na Califórnia, tendo por base o nível de precipitação no estado. O ano mais seco da história da Califórnia registrou-se em 1924, segundo o relatório do Departamento de Recursos Hidrológicos da Califórnia. Bem, e temos hoje em direto, como é habitual à quarta-feira, o nosso advogado residente, Dr. Nelson Trezo, em Lisboa, que hoje nos vai falar do NIF, o número de identificação fiscal, e ainda sobre os bilhetes de identidade vitalícios. Boa noite, Nelson. Quem é que tem direito ao NIF, número de identificação fiscal, em Portugal? Não é verdade de todo. Qualquer cidadão pode pedir o número de identificação fiscal. Tenho tratado muitos NIFs para americanos, por exemplo, e para australianos, que querem investir em Portugal e sem esse número não é possível abrir uma conta bancária, não é possível assinarem uma escritura pública de compra e venda, não é possível contratarem uma operadora de telecomunicações ou internet, ou seja o que for. O NIF é fundamental. Da mesma maneira que nos Estados Unidos também um estrangeiro pode pedir o Social Security Number, aqui em Portugal funciona de igual modo, ou seja, um estrangeiro pode pedir o NIF, ou seja, não confundamos a nacionalidade, o pedido de atribuição da nacionalidade portuguesa com o pedido de atribuição do número de identificação fiscal. São coisas completamente diferentes. Portanto, um estrangeiro pode pedir um NIF, já percebemos isso. Agora vamos falar de bilhetes de identidade vitalícios. Estes bilhetes de identidade substituem o cartão do cidadão ou não? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Aliás, o bilhete de identidade tem mais informação até em termos de identificação da pessoa que tem o cartão de cidadão. O bilhete de identidade, como diz o próprio nome, é vitalício. Ou seja, só caduca com a morte do titular. Mas, evidentemente, se ponhamos que a pessoa é casada e tem bilhete vitalício e que, entretanto, fica viúva, evidentemente tem de mudar o estado civil, porque passou de casada a viúva. Nesse caso, já não vão emitir um novo bilhete de identidade vitalício, mas já será o cartão de cidadão. Ou seja, o cartão de cidadão veio substituir o bilhete de identidade, mas não veio substituir os bilhetes de identidade vitalícios.
que só podem ser substituídos, aliás, caso haja uma mudança do estado civil. Casado, divorciado. O que o bilhete de identidade tem, por exemplo, e que o cartão de cidadão não tem, é a naturalidade da pessoa. Isto é, onde é que a pessoa nasceu. O cartão de cidadão não tem essa informação. Tem essa informação no chip, mas no display do cartão, ou seja, no próprio cartão em si, essa informação não vem e muitas vezes é necessária, por exemplo, para tratar de procurações, nós temos necessariamente que colocar a naturalidade, ou seja, a freguesia, o conselho de nascimento da pessoa que outorga a procuração. E isso o cartão de cidadão não tem. Não tem, nem tem o número da carta de condução, como é óbvio, não é? Mas tu tens um caso interessante de um dos nossos telespectadores sobre uma questão de partilhas. Isto é muito importante. E talvez seja importante que nos dês uma perspectiva deste caso, sem nomear quem. Não podendo, aliás, entrar em pormenores, porque estou obrigado ao segredo profissional, mas constata-se, e não é caso único, que os nossos imigrantes são muitas vezes alvo de exclusão nas heranças dos pais. Isto é, se tiverem irmãos em Portugal, há irmãos que têm a tentação de os afastar da herança. E isso é profundamente incorreto e é absolutamente ilegal. Não se pode fazer isso. Neste caso em concreto, que tu agora falaste, o que é dito pelos irmãos que estão em Portugal e a outra herdeira está nos Estados Unidos, o que é dito pelos irmãos em Portugal é que a irmã tem muito dinheiro, que está rica nos Estados Unidos e, como tal, não tem nada que receber a herança dos pais. Nada disso, seja rica, seja pobre, seja remediada, é sempre herdeira e, como tal, tem direito ao seu pinhão hereditário. Atenção, é preciso ter cuidado, porque nas habilitações de herdeiros são os documentos, os instrumentos notariais ou da conservatória, consoante os casos, que comprovam que determinado cidadão faleceu e que lhe sucederam como herdeiros A, B, C ou D, conforme os casos. O que se está a verificar é que na habilitação de herdeiros são prestadas falsas declarações e, por exemplo, havendo 3 herdeiros, só declaram que existe um. E isso é gravíssimo, para além de constituir crime, o crime de falsas declarações. Este caso em particular, voltando ao caso, é manifestamente triste. A senhora está a ser afastada da herança por 2 irmãos que estão a residir em Portugal, aliás, que nunca emigraram para os Estados Unidos, e a senhora está deprimida, a senhora está frustrada, está revoltada, mas tudo tem solução. Tudo tem solução porque é como o azeite, a verdade vem sempre ao de cima e, portanto, essa situação vai ser contrariada e vai ser reposta a verdade dos factos e a senhora não vai sair prejudicada da herança. Embora os irmãos pensem que isso vai acontecer, mas estão redondamente enganados que isso não vai acontecer de maneira nenhuma. Isto há coisas que me fazem muita confusão, Nelson. Muito obrigado. Como é que é possível que 2 irmãos em Portugal digam que a senhora que vive na América é rica ou tem mais dinheiro e, portanto, não tem direito à herança? Portanto, há coisas que não passam pela cabeça a ninguém. Vamos para Tubinga, uma cidade da Alemanha que vai aumentar o valor dos parques de estacionamento, veja bem, a ganância da cidade, em cerca de 600%. O objetivo é combater as alterações climáticas, veja bem. A cidade de Tubinga, na Alemanha, vai aumentar em 600% o preço dos estacionamentos de automóveis como uma medida de combate às alterações climáticas. As novas taxas vão depender do tamanho dos veículos. Até agora, o preço era de 30 euros por ano para qualquer carro. Em janeiro, esta anuidade passa a ser de 120 euros para carros normais e 180 para carros maiores. Há quem aceite a medida, mas há quem discorde. Esta alemã diz que as novas taxas por cada tipo de veículo são um disparate e que os preços deveriam ser iguais para todos. Opinião diferente tem esta alemã. Defende que os SUVs, os carros maiores, devem pagar o dobro dos pequenos por bloquearem mais o trânsito. O governo local pretende que a cidade seja neutra em carbono até 2030. O próximo passo é diminuir as mensalidades dos transportes públicos.
ideias de cidades. O Parlamento Europeu premiou o ativista político e anticorrupção Alexei Navalny. O principal rosto da oposição a Putin foi envenenado no ano passado e está preso desde janeiro na Rússia. A luta travada em nome da liberdade, da democracia e dos direitos humanos garantiu a Alexei Navalny o prémio Sakharov para a liberdade de pensamento 2021. O ativista anticorrupção russo é uma das vozes mais críticas do presidente Vladimir Putin, uma postura que o transformou num alvo político. Neste momento, está a cumprir uma pena de prisão por alegadas violações da liberdade condicional. Durante o anúncio do vencedor, ecoaram apelos à libertação de Navalny no Parlamento Europeu. Em nome do Parlamento Europeu, apelo à libertação imediata e incondicional de Navalny. Todas as perseguições, intimidações e ataques contra a oposição, a sociedade civil e os meios de comunicação social têm de parar. Navalny fez uma longa campanha a favor de reformas e contra a corrupção na Rússia, contra Putin e o governo. Em agosto de 2020, durante uma viagem à Sibéria, foi envenenado, passando meses a recuperar em Berlim. Voltou a Moscovo e foi preso. A resiliência e determinação do opositor garantiram-lhe a conquista deste prémio. Se Navalny não vencesse, seria manipulado e até provocado por Putin. Seria uma vitória para Putin se fosse nomeado sem vencer. Para este prémio foram igualmente nomeadas 11 mulheres afegãs, ativistas dos direitos humanos no país sob controle dos talibãs, e ainda a política da Bolívia, Janine Áñez, detida desde março sob acusação de planear um golpe de Estado no país. O prémio, no valor de 50 mil euros, será entregue numa cerimónia a 15 de dezembro. Portanto, no caso da Rússia, Navalny continua a ser o eterno rival de Putin. Putin não lhe perdoa, e os outros prémios foram também para situações de oposição, digamos, a governos e a entidades patronais. Vamos agora para Portugal. Marco Paulo fez uma atualização esta quarta-feira, dia 20 de outubro, sobre o seu estado de saúde após ter vencido a batalha contra o cancro. O cantor de 76 anos esteve à conversa com João Baião e Diana Chaves, revelando que vai ter de voltar à sua médica, queixando-se de um inchaço que irá resolver em breve com a medicina. Recorde-se que o músico prepara-se para subir ao palco no próximo dia 23 de outubro, depois de 2 anos de pausa. E pronto, chegamos ao espaço dedicado ao desporto. O Benfica foi hoje goleado por 4-0 pelo Bayern de Munique no jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões. Mas, para os benfiquistas ficarem mais satisfeitos, em sub-19, na European League, o Benfica ganhou ao Bayern de Munique por 4-0. Portanto, já fica a saber, não foi a brincar. São exatamente as mesmas equipas que funcionam na Liga Europa, na Liga dos Champions, e neste momento o Dinamo está em primeiro lugar com 7 pontos nesta Liga, o Benfica é segundo com 6, o Barcelona é terceiro com 4 e o Bayern tem 0. Portanto, tem piada, não tem? O Manchester United bateu esta noite o Atalanta por 3-2 numa partida resolvida por Cristiano Ronaldo. Atenção que o Man U esteve a perder por 2-0, o craque português e também o Bruno Fernandes, bem a seu jeito, surgiram na hora certa, no momento certo, e o português, portanto, aos 81 minutos, completou a reviravolta dos Red Devils numa partida na qual a maior, como já lhe disse, perdia por 2-0 e acabaram com 3-2. Vou-lhe agora falar de Jorginho, que se destacou na goleada do Chelsea sobre os suecos do Malmö, por 4-0 ao bizarro de penalti aos 21 e aos 57 minutos. Com este resultado, o Chelsea destaca-se no segundo lugar do Grupo H, com 6 pontos, menos 3 que o líder, que é Juventus, e mais 3 que o Zenit. Também, por falar neste jogo, o Juventus venceu o Zenit por 1-0, os bianconeri lideram assim com 9 pontos, menos 3 que o Chelsea e menos 6 que o Zenit. Em último segue o Malmö, ainda sem qualquer ponto conquistado. E já que estamos ainda em maré de Liga dos Campeões, o Lille e Sevilha não saíram do nulo e continuam sem vencer no grupo G. Os espanhóis contam com empates em 3 jogos disputados e somam 3 pontos, enquanto o atual campeão francês conta 2, fruto de 2 igualdades e 1 derrota.
Agora, também vamos falar da chama olímpica. É importante referir que a chama olímpica já chegou à capital chinesa, em Pequim, para os Jogos de Inverno 2022, onde os japoneses não querem ninguém. Cerca de 3.000 atletas de 85 comitês olímpicos vão competir nos Jogos de Inverno, que decorrem de 4 a 20 de fevereiro do próximo ano. A chama olímpica chegou a Pequim e repetiram-se os apelos ao boicote dos Jogos Olímpicos de Inverno por parte dos ativistas dos direitos humanos. Os Jogos decorrem de 4 a 20 de fevereiro, na Grande Pequim e na vizinha província de Hebei. Pandemia obriga, não haverá espectadores de fora da China e os atletas vão permanecer em bolha para prevenir contágios. O medo da Covid. O avançado do Benfica, Rodrigo Pinho, contraiu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e foi esta segunda-feira submetido a uma operação, informou o Clube da Luz através do site oficial. De acordo com o boletim clínico divulgado pelos encarnados, o jogador brasileiro sofreu uma entorse traumática no joelho esquerdo com ruptura no ligamento cruzado anterior e foi submetido hoje a tratamento cirúrgico no Hospital da Luz, sem complicações, tendo sido acompanhado pela equipa médica do clube. Face à gravidade da lesão, é expectável que o avançado contratado este ano ao Marítimo apenas volte aos relevados no final da temporada ou, na pior das hipóteses, apenas na próxima. Tempo agora para o câmbio. Vamos ao valor do dólar norte-americano em Portugal e do real no Brasil e vice-versa. Em Portugal e no espaço Schengen, o dólar em relação ao euro 0,85 compra 1,16. No Brasil, o dólar em relação ao real 5,55, 0,18. E vamos agora falar do estado do tempo. O estado do tempo diz-nos para hoje que os próximos dias, pelo menos até ao fim de semana, vão ser agradáveis na costa leste. Talvez lá para sábado, domingo haja alguma chuvada, mas para já as temperaturas no fim de semana vão descer rapidamente. Vamos ver que, afinal de contas, não podemos contar só com primaveras nem com verões, também estamos no outono. Atenção, hein? Portanto, vamos saber aquilo que a Catarina Rebimbas tem para nos contar em relação à meteorologia nas cidades americanas, que são mais habitadas por portugueses ou imigrantes luso-americanos. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 78 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 77 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 75 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 75 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 75 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 65 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 84 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 84 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 77 graus, São Francisco com aguaceiros com 66 graus. E são estas as previsões para amanhã, quinta-feira. E antes de passarmos para, digamos, para os comerciais, queria só lembrar-lhe que as notícias mais importantes de hoje são a terceira dose da vacina, que pode tomar já a partir da manhã, portanto a chamada dose de reforço, e pode misturá-las. Esta é uma das grandes notícias. E a outra é a esperança que nos dá o transplante de um rim de porco num ser humano que foi feito numa senhora em estado terminal e a qual esteve 3 dias a viver com esse rim de porco, o que nos dá grandes esperanças de transplantes humanos no futuro. Voltamos já ao seu contacto depois destes comerciais. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviços personalizados e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey. Vem aí um dos melhores cantores da música popular portuguesa. Zé Mar, o cowboy português, estará nos dias 19, 20 e 21 de novembro o mais esperado regresso aos Estados Unidos. No dia 19, em Yonkers, no Clube Português, dia 20, no Clube Português de Farming Hill,
e no dia 21 na Casa do Ribatejo, em Newark. Para informações e reservas de bilhetes, ligue já para 908 868 9118. Zé Amaro. O meu nome é Sérgio Granados, comissário do Condado de Union. Kenilworth é uma das cidades dentro deste condado onde a presença da comunidade portuguesa é grande. Nas eleições de novembro é importante votar na coluna A, incluindo em Kenilworth, Laudati e Demando. Hi, I'm Louis Demando and I'm running for Kenilworth Council. Hi, I'm Kenilworth Councilman Jerry Laudati and I'm proud to be Lou Demondo's running mate. I have dedicated my adult life to public service. And just last year, I launched the Louis Demondo Civic Association, a nonprofit dedicated to serving Kenilworth. I believe I can make an even greater impact by serving on council. When elected, I promise to work with other council members for Kenilworth, keeping our taxes low and our services top-notch. A MAP Restaurant Supplies é uma empresa especializada em equipamento para a hotelaria e restaurantes. Em Newark, esta empresa familiar está apta a fornecer-lhe ideias para os seus projetos, por mais complexos que sejam, e uma gama variada e diversa em mais de 30 mil pés quadrados de espaço. Entregas em 24 horas para muitos dos artigos que temos em armazém. MAP Restaurant Supplies. Tem pessoal que fala inglês, espanhol e português para o assistir melhor. Contacte-nos. Estamos abertos ao público. Os grandes trabalhos de demolição e concreto têm um nome: Glowtrack Builders, uma empresa luso-americana que conta com profissionais de altíssima qualidade para os trabalhos de construção mais exigentes. Contacte Glowtrack Builders. Fale com Miguel Seixeiro no 2081 MacArthur Highway em Newark, ou então pelos telefones 973 412 7100 ou 973 494-3597. Glowtrack Builders. Nos momentos mais complicados da vida, é preciso recorrer à ajuda espiritual de quem nos pode ajudar. Problemas de doença, casamento, trabalho, amor, dinheiro podem ser facilmente resolvidos com a ajuda de Sofia Espiritualista. Se não possui transporte próprio, Sofia desloca-se à sua casa. Escolha de 2 locais distintos em Pensilvânia e Newark e resolva rapidamente os maiores problemas da sua vida. Em Pensilvânia, no 819 da Eastern Road, em Warrington. Sofia Espiritualista. Seja bem-vindo à Linha Aberta. Já sabe que a partir deste momento pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas pelo telefone. Devolver chamadas, prometemos não fazer. Portanto, se tiver alguma dúvida, faz favor de nos ligar. Eu queria lhe dar conta que a partir do dia 8, e temos recebido inúmeras chamadas nesse sentido, a partir do dia 8, as pessoas que visitam os Estados Unidos têm de estar vacinadas e a pergunta que me fazem, nos têm feito aqui durante o dia, é se ainda precisam de fazer testes. A resposta é sim. Portanto, a pessoa está vacinada, mas para viajar para os Estados Unidos tem que fazer um teste PCR ou então um teste antigénio. Hoje disseram-me que o teste PCR custa 100 euros, pode custar 100 euros num sítio, pode custar 150 no outro, pode custar 80 no outro, mas eu aconselho o antigénio porque é muito mais barato em Portugal, estou a falar em Portugal, custa-lhe apenas 20 euros, 25 euros, também depende da farmácia e do local onde fizer esse teste. O teste tem que ser feito, como sabe, 48 horas antes da viagem, se for um antigénio, e 72 horas se for o teste PCR. Portanto, esta informação é extremamente importante. Já lhe tínhamos mencionado hoje o facto de haver hoje notícias muito interessantes. Queremos realçar uma vez mais o facto de ter sido autorizada a toma da vacina, portanto, terceira dose da vacina extra, a chamada vacina de reforço, que toda a gente poderá tomar já a partir da manhã. Portanto, independentemente do seu estatuto imigratório, estando legal ou indocumentado, pode tomar, é grátis, e quem pode tomar, ou quem se sugere que se deve tomar, pessoas com mais de 65 anos, com doenças como câncer, como diabetes, com problemas de coração, com problemas mais graves ou menos graves, e também gente que lida diretamente com o público, empregados de supermercado, de lojas, por exemplo, pessoal hospitalar, médico,
agentes da polícia, bombeiros. Portanto, é natural que essa dose de reforço vá aumentar o seu número de anticorpos, portanto, dando-lhe mais proteção contra uma possível infecção. E também dizer que as autoridades americanas, neste caso a Casa Branca e o presidente Biden, tenciona vacinar 28 milhões de pessoas, de crianças, entre elas 15 milhões nas próximas 2 semanas ou 3, já que essa vacina para as crianças é considerada imprescindível porque nas últimas 6 semanas já foram infectadas 1.100.000 crianças. Portanto, basicamente é isso. Muito boa noite, linha aberta. Faz-me dizer? Olá, boa noite, olha, como está? Eu venho voltar ao assunto dos bilhetes de identidade vitalício. Claro. Diga. É o seguinte, eu aqui há uns anos atrás, sim, eu tinha lido aqui, parece que no Luso-Americano, que quem tivesse bilhete de identidade vitalício que não precisava renovar, não precisava do cartão de cidadão. Sim, isso não... Sucede que eu fui a Portugal e acho que também estava a tratar de uma escritura e a senhora que me atendeu no registro civil disse, este bilhete de idade já não presta. Eu, minha senhora, mas eu li, não recordo bem, acho que foi no jornal português, que era vitalício, não precisava de... E ele temeu tanto comigo, que eu, para não me chatear, acabei por ir tirar o cartão de cidadão. Já percebi. Olha, agora, eu neste momento tenho 2. Pois, tenho o vitalício e tenho o cartão de cidadão. Ninguém lhe Deve pode ser tirar... único, se calhar em Portugal. Olha, ninguém lhe pode tirar o cartão vitalício. Tem direito a ele e é legal, não tem qualquer problema. Agora, só no trabalho, ter que ir à cidade, a Manhattan, renovar. Mas sabe porquê? Eu vou-te explicar. No caso de transações de propriedades e coisas do género, em que é necessário o número de identificação fiscal, que não consta do bilhete... Isso já tenho há muitos anos. Pois, mas não consta... Eu tenho um cartãozinho das finanças. Sim, mas esse número não consta do bilhete de identidade. O bilhete de identidade vitalício só lhe dá direito a saber o seu nome, a sua freguesia, o sítio onde o senhor nasceu e em que data é que o senhor nasceu. E depois a data e o sítio da freguesia onde nasceu. Agora, para outras coisas que o senhor pretenda, mais complicadas ou menos, carta de condução, número de identificação fiscal, o senhor tem um cartão com o número de contribuinte, portanto também não precisa para isso. Portanto, ela não tinha que lhe dizer que o bilhete de identidade é ignorância. Olha, há lá muitos funcionários. Eu também fui funcionário em Portugal, no tempo da outra senhora. Sim. E constato a falar com elas, são os ignorantes, a maior parte. Digo-lhe já. Destas pessoas que estão no registro civil, estão em certos escriturais aqui, aquilo não sabe. E depois armam-se politicamente, pensam que já mandam eles, ninguém manda mais. O senhor ouviu hoje o advogado falar nisso e a diferença entre o cartão de cidadão e o bilhete de identidade. O bilhete de identidade vitalício é seu para a vida inteira. Portanto, só se no caso o senhor mudar de situação, por exemplo, se morrer a sua esposa ou coisa que valha. Social. Exatamente. Aí é que o senhor vai ter que mudar, porque depois deixa de ser casado para ser viúvo. E então já não pode ter esse bilhete de identidade. Mas, de resto, mantenha o bilhete de identidade e o cartão de cidadão, não tem problema nenhum. Mas escusava de ter tirado, não é? Não havia razão para isso. Portanto, infelizmente é assim. É assim, há gente mal formada, mas, olha... mas ignorantes, não tem outra resposta. Talvez mal formadas, pessoas que precisam de mais formação técnica e essa formação não lhe é atribuída, mas paciência. Boa noite. Um grande abraço para si muito também. Muito obrigado. Muito obrigado. De facto, aliás, em Portugal há funcionários públicos fantásticos, como há aqui também, mas muitas vezes a questão da formação, e essa formação passa pela experiência do conhecimento das coisas. Nós estamos aqui há 2 anos a explicar coisas às pessoas e tivemos que fazer inúmeras chamadas telefónicas para os consulados, para Portugal, consultar documentos, falar com advogados, para tentar reunir uma série de assuntos que são mais genéricos e que podem informar as pessoas das situações que mais lhe interessam. Mas essa informação também devia ser prestada, de facto, aos funcionários públicos, não só em Portugal, mas também nos consulados americanos aqui, de Portugal aqui nos Estados Unidos. Porque há consulados, e eu sei, sobretudo na costa oeste e também na Nova Inglaterra, e ouviram exatamente aquilo que disse o Jorge Moraes, o diretor da WGFT-FM, ainda há 2 dias,
que afinal de contas também esses consulados não prestam um serviço muito razoável às comunidades, porque também muitas vezes não têm pessoal em quantidade e formado para poder informar as pessoas sobre aquilo que devem fazer. Por exemplo, a questão da reforma pode ser explicada nos consulados, pode ser feita online. As reformas em Portugal, estou a dizer isto. E muitas vezes a pessoa chega lá, e eu tenho provas disso, porque pessoas já se passou com pessoas que eu conheço, que foram aos consulados e dizem, nós não temos nada a ver com isso, isso é uma coisa que tem que ser feita em Portugal e nós não podemos fazer isso, mas podem, se quiserem, podem. Têm que ser bem informados dessas situações. E a situação que se segue tem a ver com o Costa del Sol, já voltamos. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E depois deste pequeno intervalo, vamos aos aniversários. Temos aqui uma quantidade deles. Hoje são 7 pessoas que fazem anos. Eu não sei como é que 7 pessoas conseguem fazer anos no mesmo dia. Acha que há mais? Claro que há. Milhões pelo mundo inteiro. Mas os nossos telespectadores, hoje, 7 já é um número muito razoável. Vamos ver quem são e quem sopra velinhas hoje. Happy birthday to you. Parabéns a você. E vamos começar com o primeiro aniversariante de hoje. Trata-se da Helena Garrido, 63 anos. Muitos parabéns, Helena, que seja muito feliz na sua vida. Fernanda Silva, 62 anos, muitas velinhas para apagar, mas também que faça muitos mais. O João Fidalgo faz 60 anos, não é mau, já vi lá pelo barquinho atrás que tem alguma coisa a ver com Aveiro, muitos parabéns. Maria Duarte, 57 anos, junto à praia, maravilha, hein? Um pôr do sol fantástico em tempo de aniversário, não é? Sandro Bastos, 49 anos, de certo que é pescador, está ali junto à água com um chapéu de pescador. Muitos parabéns, Sandro. Luís Teixeira, 38 anos, uma idade de sonho, ainda nem sequer chegou aos 40, muitos parabéns, que faça muitos mais. Temos também o Michael Miranda, 14 aninhos, mas com gravata e tudo, homenzinho a sério, portanto, mas com muitos anos para viver e ter muita felicidade. Em relação a aniversários de casamento hoje, não há, de maneira que só nos resta despedir e vamos prometer voltar amanhã, e tenho a certeza que amanhã vamos ter informação muito mais importante do que hoje, porque amanhã é a clarificação do caso do ADN do Laundrie, na Flórida, provavelmente, mais informações sobre as doses de reforço aqui nos Estados Unidos, das vacinas, e também, provavelmente, outras informações que são úteis para si e que este jornal tem muito prazer em lhe divulgar todos os dias, de segunda a sexta. Em nome de toda a equipa que produziu, realizou, apresentou, tenha uma noite descansada. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.